programa de hoje você vai ver. Pesquisa do Ibope revela que 90% das mães têm vontade de largar o emprego para se dedicar apenas aos filhos. Naquele momento, quando tinha só a mais velha, que era sair mesmo para poder cuidar dela. Fazer exame toxicológico durante o processo seletivo para uma vaga de emprego é permitido? Ele não diz que não pode fazer. Pode ser feito sim, desde que haja um consentimento para tal. E na agenda cultural tem música popular brasileira. Vendendo bala por R$1, menino acha bom o trânsito infernal. O programa de hoje está imperdível. Está no ar o Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Quem participa de processos seletivos já sabe, não é nada fácil conseguir um lugar no mercado de trabalho. E um dos motivos é a burocracia das seleções feitas por algumas empresas, que exigem até exame toxicológico, aquele que revela se o candidato utilizou drogas ilícitas. Mas você sabia que nem sempre o teste é obrigatório? Nas ruas, as opiniões sobre o exame são divididas. Faria, sem problema. Eu faria. Eles podem ajudar o funcionário a sair das drogas. Depende de que situação seja solicitado isso aí. Existem formas e formas. Agora eu acho, é como ela falou, se utilizar essa ferramenta para admitir um funcionário ou não, talvez seja um pouco meio discriminatório. O Conselho Federal de Medicina publicou no final do ano passado um parecer orientando médicos sobre a realização do exame do ponto de vista ético. O que o parecer do conselheiro Hermann Tissenhausen diz é que esses exames só podem ser feitos mediante o consentimento esclarecido. Ele não diz que não pode fazer. Pode ser feito sim, desde que haja um consentimento para tal. O conselheiro ainda esclarece que os médicos que não respeitarem as orientações poderão ser punidos. O que o conselho escreve, mesmo que seja um parecer, é uma recomendação que sempre remete ao Código de Ética Médica ou a resoluções que disciplinam a vida dos médicos. Então, não é o desacato ao parecer, mas o desacato aos artigos do Código de Ética Médica que estão sendo infringidos no desacato ao parecer. Então isso enseja abertura de sindicância e processo ético, com toda certeza. O assunto é polêmico e extrapola os limites da medicina, atingindo questões trabalhistas. É o que diz este advogado, que ainda explica que a legislação não trata diretamente do tema. Não existe uma lei sobre essa questão do exame toxicológico. Você tem, de um lado, o que está em debate aqui, o que estamos tratando, do direito à intimidade, o direito à privacidade, e do outro lado, um direito à livre iniciativa do empresário. Toda vez que exige um conflito desses valores, o judiciário é provocado para poder se manifestar. Existe a CLT, que determina que os empregados deverão ser respeitados, a Constituição, que determina que as pessoas terão as suas intimidades respeitadas. Por outro lado, existe uma questão de responsabilidade em algumas atividades. E aí, quando for o caso, é possível se fazer o exame toxicológico sem que exista uma invasão de privacidade e sem que o empregador tenha que se submeter a uma possível condenação de indenizações. O especialista em direito trabalhista deixa claro que em algumas profissões há exceções. É natural, ou é até inclusive importante, que em algumas atividades profissionais o empregador ou empresário exerça um maior controle sobre os seus empregados, porque é ele que assume a responsabilidade dos atos praticados por esses empregados no desempenho de suas atividades profissionais. Em se tratando de uma atividade que tenha uma potencialidade lesiva às outras pessoas e que é, partindo do pressuposto que é o empregador que responde por isso, é razoável que em algumas dessas atividades exista um controle toxicológico, ou seja, seria razoável, e assim ocorre, com empresas de motoristas de ônibus ou pilotos de avião que são submetidos periodicamente a exames toxicológicos, para saber se eles têm condições físicas e médicas de poderem estar desempenhando as atividades que desempenham. Em 2008, um motorista foi reprovado no exame por utilizar maconha. A seguradora de veículos negou prestar serviços à empresa de transportes e o homem acabou demitido. O caso veio parar aqui,
no Ministério Público do Trabalho, que arquivou o recurso, alegando que não houve discriminação, já que o motorista não foi demitido por justa causa e que não havia provas da existência de um cadastro da seguradora informando sobre motoristas reprovados em testes toxicológicos. Você sabia que o funcionário fumante pode acabar trabalhando menos que o colega que não tem ofício? Dados divulgados pela Organização Internacional do Trabalho revelam que aquela pausa que o trabalhador faz de 10 ou 15 minutos para fumar pode significar ao longo do ano 2 semanas a menos de trabalho, sem contar o mal que as toxinas fazem para a saúde do trabalhador. Com tantos aspectos negativos, será que o patrão tem o direito de proibir o funcionário de fumar durante o expediente? Nas décadas de 70 e 80 do século XX, ele era considerado símbolo de liberdade, sucesso e poder. Hoje, os males do cigarro já são bem conhecidos e combatidos. O cigarro é um mal, pode dar câncer. O cigarro, além de dar prejuízo financeiro também. Ela pode ter câncer, né, no pulmão e tem vários, né? Ela pode ter um enfisema pulmonar. Muita gente que eu conheço, já, principalmente a minha família, já faleceu devido ao cigarro. E outros muito ainda não param. O produto libera mais de 4.000 toxinas, mas ainda há quem não resista. Mesmo sabendo dos perigos provocados pelo vício, tem gente que chega a fumar 5, 10 e até 20 cigarros por dia. Trabalho no horário normal comercial, sempre que vai o período de cafezinho, essas coisas, eu desço para fumar um cigarro, passo uns 10, 15 minutos, né? Então, eu realmente, eu acho que umas 3 vezes, pelo menos ao dia, durante o período do trabalho, eu desço para fumar um cigarro. Eu sempre paro e penso que realmente fumar não é uma coisa legal, mas eu acho que é um vício, eu acho que é um hábito também. Mas daqui para frente, né, eu vou tentar me policiar um pouco mais no serviço para não ter reclamações, mas eu acho que o vício fala um pouquinho mais alto. Este advogado explica que não é proibido fumar no horário de trabalho, desde que não seja dentro da empresa. Ele proibir o empregado de fumar, tá? A legislação, quem faz essa obrigatoriedade, na verdade, é a legislação. Cabe ao empregador cumprir a legislação. Existe já uma legislação federal que faz essa proibição e as legislações estaduais ou distritais que às vezes são até mais restritivas. Então, o empregador deve cumprir a legislação. Por óbvio que o empregado pode, vou sair para ir ao banheiro, ele pode sair para beber água e por óbvio também o empregado vai acabar tendo também a flexibilidade para sair para fumar ali em um ambiente aberto, né? Desde que esse ambiente não seja o ambiente proibido pela lei. Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde revelam que 4,9 milhões de mortes ao ano acontecem em decorrência do tabagismo. A expectativa é de que em 2030 este número ultrapasse os 10 milhões de óbitos, com 50% das pessoas entre 35 e 69 anos. E o trabalhador que se ausenta em razão do uso de tabaco ou de álcool fica, em média, 8 dias afastado do trabalho, o que prejudica a produtividade e os rendimentos da empresa, segundo informações da Organização Internacional do Trabalho. Outro importante dado divulgado pela OIT revela que o funcionário fumante tende a se atrasar ou sair mais cedo com mais frequência que os demais profissionais. Aqueles 10 ou 15 minutos que o trabalhador para fumar, somando ao longo de um ano, revela que o empregado trabalha 2 semanas a menos que os demais. A Lei 9.294 de 1996 proíbe o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do tabaco em recinto coletivo, privado ou público, salvo em área destinada exclusivamente a este fim, devidamente isolada e arejada. Essa legislação corrobora no sentido de proteger a saúde de todo cidadão. E mais do que o fato de proibir ou limitar a possibilidade do consumo de cigarro no ambiente de trabalho, está a preocupação da empresa em promover programas relacionados à segurança e saúde do trabalhador, como campanhas educativas para mostrar os efeitos nocivos do tabagismo. A maioria das nossas ações são com teatro, são com coisas lúdicas que mostram
o prejuízo do fumo dentro do trabalho e da produtividade, e também o prejuízo que isso traz às famílias deles. Então a gente mostra os problemas que ele pode ter com o fumo, relacionados ao fumo, dentro do trabalho e também fora. Isso ajuda a conscientizar ainda mais as pessoas para fumarem ou pararem de fumar ou fumarem menos. É proibido fumar, diz o aviso que eu li. É proibido fumar. Pesquisa revela que 90% das mães têm vontade de largar o emprego para se dedicar apenas aos filhos. Veja os detalhes no próximo bloco. Eu volto já. No Brasil, 51% das mulheres são mães e para 68% delas é difícil conciliar trabalho e maternidade. Você vai conhecer duas mulheres, uma que abriu mão do trabalho pelas filhas e outra que se desdobra para conciliar a carreira com a maternidade. Muitas mulheres que decidem ter filhos chegam a um dilema: largar o emprego para cuidar dos filhos ou continuar trabalhando e deixar que eles sejam criados por outras pessoas? Eu acho que pode coordenar muito bem, trabalhar e cuidar dos filhos. Para mim foi uma tarefa sempre, e agora estou cuidando dos netos ainda. Sem dúvida, deixar de trabalhar e cuidar dos filhos. Essa geração que está aí de gente tá maluca demais, né? É falta de mãe na idade pequenininha. É nisso que eu acredito. Continuar trabalhando e deixar que os filhos sejam cuidados por outras pessoas, sob supervisão, né? Porque a gente não deve deixar a vida pessoal da gente em função dos filhos, porque eles vão crescer e eles também terão a vida pessoal deles. Deixar de trabalhar para cuidar dos meus filhos. Por quê? Porque hoje eu acredito que a mãe é a melhor pessoa para cuidar dos filhos. No Brasil, 51% das mulheres são mães e para 68% delas é difícil conciliar trabalho e maternidade. Uma pesquisa realizada pelo IBOPE revela que 90% das mães brasileiras têm vontade de largar o emprego para se dedicar apenas aos filhos. A Mariana foi mais a fundo nessa decisão. Giovana, você como a filhinha mais velha, o que você acha de ter sua mamãezinha perto o dia todo? Ela cuida de mim, ela brinca comigo, ela conta historinha na hora de dormir. Ela faz lanchinho pra mim. Ela põe eu pra dormir. Mariana é formada em pedagogia. Ela tem duas filhas, Giovana, de 5 anos, e a Ana, de 3. Ela trabalhava como educadora em uma escola, mas decidiu largar o emprego para se dedicar mais à família. Eu percebi que assim, a empresa ela não oferece incentivos para a mãe trabalhar, né? Trabalhar e ter a maternidade também, né? Poder cuidar do filho. Então, eu achei assim, mais interessante no momento, naquele momento quando eu tinha só a mais velha, que era sair mesmo para poder cuidar dela, que o salário continuava o mesmo e tudo, mas as condições, né, com a maternidade a gente muda, a vida muda, né? Para ela não foi difícil tomar a decisão, até porque teve o apoio do marido. Meu marido apoiou justamente porque ele sabe, também existe o custo alto, né, de uma babá, de uma escola integral, ele sabe disso também, e ele apoiou por saber que era o melhor para nossas filhas naquele momento, né? No momento que eu escolhi, né, e falei com ele, conversei, ele me apoiou, né, desde o início. Mas ela ainda pretende voltar ao mercado de trabalho. A única exigência é que a jornada seja menor para conseguir conciliar o trabalho e a maternidade. No máximo em 1 ano eu quero retornar. Mas quero retornar também de um modo que não possa afetar assim, o meu dia a dia com as meninas, afetar assim, o dia todo, num período integral. Por exemplo, eu quero algo que seja um meio período, por conta delas também. Por outro lado, também existem aquelas mães que fazem de tudo para passar mais tempo com os filhos, mesmo trabalhando muito. É o caso desta gerente de RH, que se dedica ao máximo tanto ao trabalho quanto aos filhos. É muito importante, né? E satisfatório para a mulher estar trabalhando. Eu amo o que eu faço, acho que o primeiro passo é esse, você gostar do que faz. E também amo meus filhos, então
por menor que seja o tempo que eu possa dedicá-la, que é na hora do almoço, que eu trabalho período comercial das 8 às 18, eu já fui aconselhada de colocar a van, né, para levá-los até a escola, mas pelo deslocamento do trabalho. Mas essa 1 horinha para mim eu acho que faz grande diferença, tanto para mim quanto para eles, né, até o rendimento escolar deles muda por eu estar presente, vir almoçar com eles, né, arrumar lancheira, uniforme, e eu gosto muito de estar com eles. Eu gosto muito que a mamãe me leve na escola, porque eu fico muito mais tempo com ela. Agora chegou o momento em que o Ministério Público do Trabalho responde às dúvidas do trabalhador. O que é o salário família? O salário família é um benefício previdenciário que normalmente as empresas pagam aos trabalhadores e depois se ressarcem perante a Previdência Social. E esses trabalhadores têm direito a esse benefício quando possuem filhos até 14 anos de idade. O valor desse benefício é contado por filho e existe uma tabela da Previdência Social, mas em regra o valor varia por volta hoje, né, nos dias de hoje, a R$ 33,00 mais ou menos por filho. 15 dias consecutivos. Esse é o prazo máximo dado pela legislação para o afastamento do trabalhador. A partir do 16º dia, ele passa a ter direito ao auxílio-doença ou auxílio-acidente, mas o benefício é pago pela Previdência Social. Quem conta é o repórter Pascoal Gemac. Ricardo Rodrigues, 57 anos, analista de sistemas do Banco do Brasil. Numa queda, quebrou um dos dedos do pé esquerdo. O médico decretou 45 dias longe do trabalho. Eu estava em casa e fui descer uma escada, tive uma vertigem e caí e o meu pé virou e quebrou o 5º metatarso do pé esquerdo, lógico. Aí eu fui ao médico, fui ao pronto-socorro, fizemos a bota, peguei os atestados, a radiografia e me dirigi aqui ao INSS. E foi concedido o benefício em função da minha incapacidade laborativa. 15 dias. Esse é o prazo máximo dado pela legislação para o afastamento do trabalhador por motivo de doença ou acidente. A partir do 16º dia, ele passa a ter direito a um benefício, um auxílio pago pela Previdência Social. Quem decide quando ele vai voltar ao trabalho é o INSS, baseado em perícias médicas. Nos primeiros 15 dias consecutivos de afastamento, o salário do trabalhador é pago pela empresa. Depois, a Previdência Social é responsável pelo pagamento. Enquanto recebe auxílio-doença por acidente de trabalho ou doença ocupacional, o trabalhador é considerado licenciado e terá estabilidade por 1 ano após o retorno às atividades. Para ter direito ao benefício, o trabalhador tem de contribuir para a Previdência Social por no mínimo 1 ano. Esse prazo não será exigido em caso de acidente de qualquer natureza, por acidente de trabalho ou fora do trabalho, ou em caso de doença profissional ou do trabalho. O trabalhador que recebe auxílio-doença é obrigado a realizar exame médico periódico. Se for constatado que não poderá retornar ao trabalho, ele é encaminhado à reabilitação profissional. O auxílio-doença deixa de ser pago quando o segurado recupera a capacidade e retorna ao trabalho, ou quando o benefício se transforma em aposentadoria por invalidez. É o caso da auxiliar de Serviços Gerais Honorata Araújo. Ela começou a sentir dores nas articulações. No médico, saiu o diagnóstico: reumatismo e desvio de coluna. Há 7 meses recebendo pelo INSS, Honorata está a 1 passo da aposentadoria por invalidez. De uma coisa, ela tem certeza: não vai conseguir voltar ao trabalho. Já vi que não tem condições mais de eu voltar a trabalhar, porque a minha nora que está cuidando da minha casa, lavando louça para mim, limpando o chão. Quando eu tento limpar o chão, incha tudo. Incha o joelho, incha a mão. Doutor, o trabalhador tem consciência de todos os direitos dele quando é obrigado a se afastar do trabalho por doença ou por algum acidente? Infelizmente, não. Isso é resultado de um
somatório de fatos que acabam levando a essa situação. Ele deveria ter acesso a esses direitos pela própria RH da empresa que o contratou, porque eles são contratados baseados na CLT, e a CLT deixa claro quais são os seus direitos, né? E ele não detém isso, mas o RH da empresa detém essa informação, então poderia muito bem passar para ele. Ou ele, trabalhador, poderia e tem à sua disposição os sindicatos, que também é o outro local onde ele poderia encontrar essas informações. Em terceiro lugar, ele mesmo, pela internet, encontraria acesso à sua disposição às informações acerca dos seus direitos. No próximo bloco tem música popular brasileira feita com exclusividade para o trabalho legal. Você não pode perder, eu volto já. E no quadro Agenda Cultural de hoje, a entrevista é aqui no estúdio. Roda a vinheta. E eu recebo aqui no estúdio a cantora e compositora Bianca Cellini, que fez uma música com exclusividade aqui para o Trabalho Legal. Seja bem-vinda aqui ao Trabalho Legal. Obrigada. Agora conta pra gente, Bianca, como que você descobriu que tinha vocação para compor e cantar? Isso vem de família? Vem de família, assim, cresci em um ambiente muito musical. Minha mãe, minha irmã, elas cantam, minha irmã toca percussão, meu pai violão, então eu já cresci com isso. Carreguei isso na minha vida. Bom, você tem 19 anos e essa é a carreira que você pretende seguir? É uma das. Eu gosto bastante de direito, sempre gostei, sempre fui apaixonada por direito e música também, né? Porque quando a pessoa cresce com muita música, ela se acostuma, se habitua a isso e pega paixão por isso. Agora, a nossa produção te enviou várias sugestões de temas relacionados a questões trabalhistas. Por que você escolheu falar sobre trabalho infantil? Porque é um assunto que tem que ser falado, a gente não pode esconder, e as crianças são o futuro da nação. Então, elas têm que ser alimentadas não só com comida, mas com conhecimento, educação, diversão. Por isso, acho que elas são de extrema importância para o futuro. Como é que foi essa experiência, né, de escrever uma música aqui para o Trabalho Legal? Foi bem interessante, porque, primeiro, que o assunto é muito importante, né? E, segundo, que a música é bem simples, mas que eu gostei muito de falar do assunto, escolher esse tema porque eu achei muito interessante mesmo, diferente. Então agora vamos ver o clipe da música que a Bianca Cellini fez com o pai, o músico Humberto Fernandes. Vamos ver? Vamos. Então roda aí. Brinquedo primeiro, um punhaço de cana. Traz espada verdadeira de cavaleiro e coragem emana. Trabalho primeiro, brincadeira chama. Mas o segredo é que pra ter sossego tem que ter grana. Preso no sinal, vendendo bala por R$1. Menino acha bom o trânsito infernal. Sim, um bom sinal no centro da cidade. Sinal sem idade e a finalidade. Anestesiado de diversidade. Só mais uma mão perdida na plantação.
Pequena esperança tragada, vingança contra a exploração tá fadada. Não faz isso não com o pequeno João, deixa ele brincar um pouquinho no chão. Menino levado de bom coração, do MPT um grito de apelação. Preso no sinal, preso no sinal. Parabéns, Bianca, pelo trabalho. Obrigada. Você tem algum contato para show? Tenho, meu número é 8350-9095 e o e-mail é bianca.cheline@hotmail.com. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Faça parte você também do Trabalho Legal. Envie sugestões para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com ou ligue 61 3221 2405. E se você deseja saber mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br. O Trabalho Legal fica por aqui. A gente se despede com um pouco mais de música. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Traz espada verdadeira de cavaleiro e coragem emana. Trabalho primeiro, brincadeira chama. Mas o segredo é que pra ter sossego tem que ter grana. Preso no sinal, vendendo bala por R$1. Menino acha bom o trânsito infernal. Sim, um bom sinal no centro da cidade. Sinal sem idade e a finalidade, anestesiado de diversidade.